Evangelho de Mateus, capítulo 20. Vamos ler os 7 primeiros versos deste capítulo. Podemos ficar de pé? Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, verso 1 ao 7. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Jesus, ele costumava usar parábolas para contemporaneizar a mensagem do coração daquelas pessoas, de uma forma que eles pudessem associar o Evangelho às coisas comuns, que eles eram comuns. Jesus costumava contar parábola. Durante o seu ministério, tem registrado pelo menos 40 parábolas que Jesus utilizou delas para conversar, para alcançar o coração dos seus ouvintes a respeito da mensagem celestial. E apesar de não ser muito enfatizado ao se ler esta parábola, ela é uma referência ao reino de Deus e também uma referência aos fins dos tempos, aos últimos dias, o dia em que o Senhor assalariará, galardoará todos os seus trabalhadores. E eu quero falar com você sobre este enfoque. Deus, ele é o Senhor desta vinha, o Senhor da obra, e ele saiu a contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. Observe que os pais de família aqui, ele saiu de madrugada, ele saiu ainda na quarta vigília da noite para buscar trabalhadores. Para quem ainda não parou para compreender como era medida a noite nos tempos bíblicos, nós temos 2 parâmetros de medida. No Antigo Testamento era comum entre os judeus medir a noite em 3 vigílias. As vigílias eram agrupadas em um grupo de 4 horas, por exemplo, das 18 às 22, das 22 às 2 da manhã e das 2 da manhã às 6 horas da manhã. Já no tempo do Novo Testamento, eu creio que Jesus, ao contar esta parábola, já no contexto atual, que ele era atual, já foi no contexto romano. No contexto romano, a noite era dividida em 4 vigílias e não mais em 3. As mesmas 12 horas eram divididas num grupo de 3 horas. 4 grupos de 3 horas. De 18 às 21, das 21 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã e de 3 da manhã às 6 horas da manhã.
E este homem, ele saiu ainda de madrugada e foi procurar trabalhadores para a sua vinha. E ele encontrou homens de madrugada que levantaram-se cedo, dispostos a encontrar algum a fazer, dispostos a encontrar alguma oportunidade de trabalho. Sempre tem pessoas que acordam cedo e vão em busca de oportunidade. E Deus está em busca destas pessoas que estão dispostos, que estão em busca de oportunidade. Porém, Ele não despreza as demais, e nós vamos entender esse contexto. Vamos traçar uma linha do tempo e vamos compreender quem são os trabalhadores contratados ainda de madrugada. Esses trabalhadores eram os patriarcas, que mesmo sem compreender o futuro, sem compreender o plano completo de Deus para a salvação da humanidade, eles pertenceram a este plano, eles abriram este plano, eles iniciaram o projeto de Deus. O que falar do patriarca Noé, dos seus filhos, do seu filho Sem, que deu origem a Éber, o pai dos hebreus. Éber era tataraneto de Noé. O que falar de Abraão, da linhagem de Éber, um hebreu chamado por Deus. Ele não foi o primeiro patriarca, mas ele é considerado o mais importante dos patriarcas devido ao seu relacionamento com Deus. Abraão era tão íntimo de Deus, a ponto de Deus chamá-lo de o meu amigo Abraão. Você é amigo de Deus? Você já falou com Ele hoje? Você já ouviu a sua voz hoje? Você já teve tempo para Ele? Deus, Ele chamou Abraão de o meu amigo. Depois veio os outros patriarcas, os seus filhos, netos e os bisnetos de Abraão, os 12 patriarcas que deu origem às 12 tribos de Israel. Depois veio os profetas. Deus levantou profetas em todas as gerações, lendo reis, lendo crônicas, e os próprios profetas, nós vamos observar Deus levantando pessoas. Essas pessoas representam a madrugada, o início do projeto. Deus chamando trabalhadores ainda de madrugada, e eles estavam lá dispostos, doando a sua vida. A Bíblia diz lá em Hebreus que eles morreram, não alcançaram a promessa, mas morreram na esperança, morreram olhando para o futuro, crendo que Deus realizaria a promessa. Aleluia. Só que Deus não ficou satisfeito apenas com os trabalhadores que estavam acordando cedo e procurando trabalho. Ele saiu às 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, e encontrou pessoas que ainda não tinham encontrado trabalho, e perguntou: o que vocês estão fazendo aí? E eles disseram: ninguém nos contratou ainda. E ele então convidou para irem à sua vinha, e eles foram. Quem são esses que foram contratados pela manhã, à terceira hora, às 9 horas da manhã? Aleluia! O dia amanhecera para a igreja, seria a inauguração terrena da igreja. Lá em Atos capítulo 2 e versículo 14, nós observamos a inauguração da igreja. Aleluia! A plenitude dos tempos chegou, o dia chegou, Deus envia o seu Espírito e inaugura a igreja na terra. Louvado seja o nome do Senhor. 120 irmãos há 10 dias ali na presença de Deus, louvando ao Senhor e crendo na promessa e obedecendo a ordem de Jesus: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja Deus. E o Senhor selou a sua igreja, inaugurando a igreja 8 anos depois, lá na cidade de Samaria. Já em Atos capítulo 8, versículos 4 ao 8, nós vemos ali
Deus derramando o seu Espírito sobre os samaritanos, aleluia, e criando ali uma grande igreja fora dos territórios de Jerusalém. 10 anos depois, lá na casa do centurião Cornélio, Pedro, ele estava lá em Cesareia, e ele recebe ali uma comitiva enviada por aquele centurião romano. Aqueles homens enviados disseram a Pedro: olha, o nosso Senhor que enviou-nos a você, ele é um homem muito respeitado, ele é um homem muito bom, ele é um centurião, mas ele é um homem devoto à religião de vocês, ele é um homem que teme a Deus, ele é um homem que faz caridades, e ele recebeu a visita de um anjo, e este anjo mandou que chamasse a você, que você lhes ensinaria tudo o que ele deveria fazer. E no verso 44 do capítulo 10 de Atos, quando Pedro, ainda pregando, ensinando, explicando, aleluia, o evangelho da cruz, o Espírito Santo desce sobre aquela família, batiza Cornélio, toda a sua família, todos os seus visitantes ali naquele dia. Era o Espírito selando, era a hora da igreja, a igreja nascendo, sendo implantada na terra através do selo do Espírito Santo de Deus. Mas não ficou só aí. 20 anos depois, já na terceira viagem missionária de Paulo, lá na cidade de Éfeso, quando ele passa por Corinto, por todas aquelas regiões, chega em Éfeso, encontra um grupo de irmãos, e ali ele impõe as mãos, a cabeça daqueles irmãos, e eles recebem o batismo com o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, aleluia. A igreja nasceu pela manhã, o dia alvoreceu e a igreja começou a trabalhar, louvado seja Deus. Porém Deus, ele não ficou por aí. O Senhor da vinha, ele não se deu por satisfeito. Próximo do meio-dia, próximo da hora sexta, ele também sai e ele encontra na praça algumas pessoas, aleluia. A hora sexta fala da inclusão dos samaritanos. Os samaritanos não eram judeus, eram pessoas misturadas, tinha raízes hebreia, mas também tinha raiz de todas as nações que a Síria tinha misturado ali em Samaria, e tinha ficado um povo misto, portanto era discriminado pelos judeus. Os judeus não aceitavam se misturar, é tanto que eles nem se falavam, porque havia um certo preconceito étnico e religioso ali. Mas a hora sexta, na beira do poço de Jacó, Jesus está ali, e ele conversa com aquela samaritana, e aquela conversa culminou com a evangelização de toda aquela aldeia de Samaria ali, a aldeia de Sicar. Então a hora sexta é conhecida como a hora dos samaritanos. Porém Deus não ficou satisfeito. A Bíblia fala aqui que o Senhor da vinha, ele saiu, além da hora sexta, ele também saiu a hora nona, a saber, às 3 horas da tarde, e foi requisitar trabalhadores para a sua seara. Quem são os trabalhadores requisitados a hora nona, queridos? A hora nona é conhecida como a hora gentílica. A hora nona foi a hora que Cristo bradou: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A hora nona é quando o véu se rasgou de alto a baixo, eliminando a separação entre Deus e o homem. Quando o véu se rasga, os gentios, eles são alcançados também pela promessa. A promessa que antes era só para os judeus, ela agora é aberta para os gentios, e todos agora têm acesso à promessa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Evangelho, ele se abriu para todas as nações da terra. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele dá uma ordenança que nós a chamamos de a grande comissão. O que ele diz? Ide por todas as nações e fazei discípulos, ou fazei discípulos de todas as nações.
Marcos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Louvado seja Deus. Porém, queridos, não parou por aí. Aquele senhor daquela vinha, ele era persistente, ele queria muita gente trabalhando na sua vinha. Não importava o perfil, ele queria alcançar pessoas, ele queria abençoar pessoas, ele queria mudar a história de pessoas. E ele saiu ainda na 11ª hora. Se hora nona é 3 horas da tarde, então ele saiu às 5 horas da tarde. Agora eu pergunto para você: que patrão contrataria um diarista às 5 da tarde, faltando 1 hora para terminar o horário de expediente? Mas este senhor desta vinha, ele não olhou para isso. Ele foi às 5 horas da tarde e encontrou homens ociosos ainda, e questionou: por que vocês estão ociosos na praça? E eles disseram: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. A hora 10ª já é o final do dia, já é a hora do declínio do sol, está prestes a chegar a noite. E a hora 10ª, ela fala de mim e fala de você, da nossa responsabilidade com a pregação do evangelho. Aqueles que foram contratados na última hora, irmão Edmilson, é a igreja da atualidade. Deus conta comigo e com você, e Ele ainda nos adverte no seu evangelho, dizendo: trabalhai de dia enquanto é tempo, porque a noite é chegada em que ninguém pode trabalhar. Irmãos, nós estamos nos aproximando deste tempo da noite, em que não se poderá mais trabalhar. Aleluia! A noite vem, é o momento que ninguém pode trabalhar, é o momento de densas trevas. Você é o trabalhador da 11ª hora, você é o trabalhador da última hora. E você não é menos importante do que o trabalhador da madrugada, do que o trabalhador das 9 da manhã, do que o trabalhador do meio-dia, do que o trabalhador das 3 da tarde. Sabe por quê? Porque o galardão que o Senhor desta vinha tem preparado para você é o mesmo que Ele tem preparado para Abraão, é o mesmo que Ele tem preparado para Noé, é o mesmo que Ele tem preparado para os apóstolos, para a igreja primitiva, para os profetas do Antigo Testamento. A salvação e a vida eterna com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Este Senhor, Ele não te discrimina porque você é da última hora. Ele conta com você. Você tem uma tarefa importante nesta última hora, que é de propagar o seu reino. Quer dizer que a noite está chegando para o teu amigo, para o teu colega de trabalho, de faculdade, para o teu patrão, para aquele médico, para aquele advogado cético que você conhece, quem sabe presta serviço para ele, para aquele juiz que às vezes é até ateu. Deus conta contigo para lhes anunciar que a noite está chegando em que ninguém mais pode trabalhar. Deus te contratou, te alistou no exército, e no final de tudo Ele vai nos chamar para uma prestação de contas. E o teu galardão está na mão dele, para dar a você. A Bíblia diz que o galardão está com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. E segundo as suas obras não é o tanto que você trabalhou. De repente você pode olhar para o pastor Enoque e pensar: o galardão dele vai ser maior. Ele carrega um fardo de uma responsabilidade muito grande. Ele carrega uma responsabilidade espiritual, moral, ética. Ele trabalha muito, ele ajuda muitas pessoas. Não, queridos, o galardão, segundo as obras, não é a quantidade numérica de obra, mas é a qualidade de obra. Você se lembra do ladrão da cruz?
Aquele homem não teve tempo de ir à igreja, não teve tempo de jejuar, não teve tempo de viver o evangelho, testemunhando da sua transformação de caráter pessoal, espiritual. Mas Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que conta é a qualidade. Aquele homem creu, aquele homem reconheceu o seu pecado, se arrependeu e se entregou a Cristo, reconhecendo-o como Senhor. Quando disse: quando tiveres no teu reino, aquele homem reconheceu que Jesus era rei. É a qualidade do teu coração, é a qualidade desta obra. É por isso que vai ser a segunda obra, porque tem gente que se converteu há 30 anos, mas nunca abriu a boca para evangelizar. Tem gente que é crente há 30 anos e nunca orou por uma pessoa se convertendo a Jesus, nunca ganhou uma alma para Jesus. Tem gente que é obreiro na casa de Deus, o pastor convida para o evangelismo, ele inventa desculpa, não aparece, o pastor não pode contar com ele para nada, mas é obreiro. É a qualidade da obra, não é o tempo. Deus conta com trabalhadores que estejam dispostos a doar a sua vida, porque a noite está chegando. Você está vendo, você olha para a direita, você olha para a esquerda, é guerra, é rumores de guerra, são catástrofes naturais acontecendo. Nós estamos aí com um alerta amarelo de catástrofe natural por chuvas, por ventos fortes. Fala-se até em ciclone no Maranhão. Quando se viu isso, queridos? São os sinais que se aproximam. Você olha para a geopolítica mundial, você vê os sinais nítidos, profecias literalmente acontecendo aos nossos olhos, na nossa geração, de forma que a gente não pode dizer não é, não tem nada a ver. Está literalmente, está claro, está escancarado. O mundo está se preparando para o reinado do anticristo, e nós, como servos desta vinha, desta seara, precisamos ser achados trabalhando. Bem-aventurados os servos que, quando o seu Senhor chegar, voltar, os encontre trabalhando, ocupado, fazendo um trabalho de qualidade. Aleluia! Que tipo de servo é você? Faça uma reflexão. Que tipo de servo sou eu, Senhor? Jesus disse: os campos estão brancos para a ceifa. E às vezes a gente só remete às missões distantes. Quando os campos estão brancos, vamos enviar missionários. Isso é bom, é maravilhoso. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, que é uma igreja que tem uma grande responsabilidade financeira com missões, se destaca nesse ministério em Filadélfia, para sua oferta missionária. Só que os campos estão brancos na tua casa mesmo, no teu trabalho. Tem muitos crentes, eu creio que aqui não tem, mas se tiver, serve para você também, que no trabalho, ao invés de ser sal, está sendo farofa. Está sendo farofa. Em vez de ser sal para chegar e impactar e mudar o ambiente, está sendo misturando-se com o pecado, com a lascívia, com o engano, com o jeitinho brasileiro, que você sabe do que estou falando. Tem muita gente baixando a guarda espiritual para a pornografia, para a infidelidade conjugal, prostituição. Tem muita gente, não é criança, adolescente não. As estatísticas, infelizmente, são vergonhosas. Como as pessoas têm se envolvido com o mundo e seus prazeres, esquecendo-se que o Senhor da vinha está chegando para prestar conta conosco. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê da sua graça, que as suas misericórdias impeçam de sermos consumidos
pelos nossos próprios pecados. Lamentações 3:39 está escrito: de que pois se queixa o homem? Cada um queixa-se dos seus próprios pecados. Faça esta reflexão. Não vai adiantar botar culpa no pastor naquele dia. Não vai adiantar botar culpa na esposa naquele dia. Você é responsável pelo seu chamado. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus.